paz seja convosco. Não é do meu feitio, não é do meu costume utilizar termos em hebraico como saudações, mas eu utilizei essa expressão para puxar um gancho aqui para o assunto que nós queremos tratar nesta ocasião. Veja bem, há uma tendência no mundo evangélico de utilizar termos e expressões hebraicas como se isso conferisse a quem as utiliza certo status intelectual. Nós percebemos isso porque há um pensamento corrente entre os evangélicos de que as práticas, as tradições judaicas, elas têm algum peso bíblico, alguma espécie de inspiração extra-bíblica. As pessoas gostam de tradições judaicas, as pessoas gostam de palavras hebraicas, as pessoas gostam inclusive de estudar hebraico justamente para de alguma maneira se aproximar do mundo judaico, porque parece que isso as torna mais bíblicas, mais próximas de Deus. Há pessoas na internet, por exemplo, evitando pronunciar a expressão Deus, digitar a expressão Deus, colocando um apóstrofo e tal. Há pessoas abraçando expressões judaicas com referência a Deus, por exemplo, há quem se refira a Deus atualmente como o Eterno, tal como alguns judeus fazem, e isso não é de hoje. Muitas palavras hebraicas elas foram incorporadas ao nosso vocabulário sem que elas estejam nas Escrituras. Há palavras utilizadas até em canções que não aparecem na Bíblia. Um exemplo de uma expressão assim utilizada é o termo hebraico, ou melhor, um termo aramaico, né? Shekinah. Esse termo, Shekinah, ele não aparece no texto bíblico. Aparece em muitas canções. Nós ouvimos canções que falam, né, para que a Shekinah seja derramada. E se você perguntar a algum evangélico hoje em dia o que é Shekinah, provavelmente ele vai te dar uma resposta associando esse termo à glória de Deus. Mas a verdade é que esse termo não aparece nas Escrituras. É um termo que ele foi cunhado por aqueles que desenvolveram as tradições judaicas que foram transmitidas oralmente desde o retorno do exílio, né? Veja bem, quando o povo foi para o exílio, eles ainda falavam o hebraico. Eu refiro-me ao povo de Israel no Antigo Testamento. Eles falavam o hebraico. Porém, com o passar do tempo, a língua hebraica se perdeu. Eles estavam vivendo em outra nação, eles estavam vivendo outra cultura e acabaram perdendo também o seu idioma. Ao retornarem para a Terra Prometida, eles agora limitam o uso do hebraico ao culto. Afinal de contas, todo o povo falava aramaico. Apenas alguns especialistas nas Escrituras, no Antigo Testamento, alguns especialistas na Torá, que detinham esse conhecimento, que os habilitava a fazerem leituras e também traduções do texto bíblico. E esse trabalho era feito de forma oral, nas reuniões, na sinagoga, no templo, havia um tradutor que fazia a tradução simultânea oralmente, mas esses tradutores, eles não só traduziam o texto bíblico, o texto do hebraico, mas eles também faziam alguns acréscimos doutrinários, ou seja, eles faziam comentários, eles apresentavam interpretações, de maneira que muitas vezes essas traduções elas acabavam se tornando paráfrases do texto bíblico. Essas traduções elas existiram, na verdade versões, né? Elas existiram em forma oral inicialmente, mas com o tempo elas passaram a ser registradas e receberam o nome de Targum, porque Targum é a palavra hebraica que significa tradução.
Então, embora não fossem traduções no sentido mais estrito da palavra, mas sim versões, paráfrases, comentários, explicações do texto bíblico, esses targums eles foram se proliferando de maneira que serviram como hoje nos servem os comentários bíblicos que temos, né? Então serviram aos judeus daquela época nesse sentido, né? No sentido de comentários, mas comentários que foram abraçados com tanta legitimidade que alguns acabaram crendo nisso como algo genuíno, como de fato sendo o que diziam as Escrituras. Por essa razão, inclusive, Jesus, quando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele faz menção daquilo que foi dito aos antigos. Jesus, na verdade, ele está aludindo a essa tradução feita do hebraico para o aramaico, que continha explicações, continha que na verdade era paráfrase, né? Então Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele não diz lestes na lei. Ele estava se referindo àquilo que eles ouviam na sinagoga, aquilo que era explicado para eles. Eles, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Jesus então dava a interpretação verdadeira, a explicação real, né? E não o distanciamento que havia acontecido por ocasião dessas traduções simultâneas nas sinagogas. Mas, enfim, no desenvolvimento dos targums foi desenvolvida também a doutrina da presença de Deus, tal como acontecia no tabernáculo, no templo, e que era muitas vezes simbolizada, evidenciada pela Arca da Aliança. Então, essa presença de Deus, essa manifestação gloriosa de Deus, tal como aparece, por exemplo, segundo Crônicas 5,14, quando os sacerdotes não podiam permanecer de pé, porque Deus se manifestava na nuvem, a glória de Deus estava sendo manifesta. Então, essas manifestações, quando Deus se fazia presente, essas manifestações elas foram referidas nos Targums como sendo a Shekinah. E a Shekinah, na verdade, era a própria presença de Deus. Shekinah, embora não seja um termo bíblico, é um termo que foi cunhado a partir de uma raiz de um verbo que aparece nas Escrituras, o verbo shahan. Esse verbo ele dá a ideia de habitar, de residir. Dele deriva também, dele surge também, procede um substantivo shehen. Esse substantivo shehen ele dá a ideia de habitação, né? Veja, daí surgiu a palavra Mishkan. Mishkan é o termo hebraico traduzido como tabernáculo, né? Então veja, essa palavra Shekinah ela não aparece na Bíblia, mas ela foi cunhada a partir de termos bíblicos. Bom, mas isso não justifica, né, a doutrina, porque uma coisa é o termo, outra coisa é a doutrina que foi criada ao redor desse termo. Veja bem, o texto que mencionei, em 2 Crônicas 5,14, ele, quando fala da glória de Deus, ele não usa a expressão, não usa a palavra Shekinah, ele usa, na verdade, o hebraico kavod. Kavod significa glória. Então, a glória de Deus é mencionada ali através dessa palavra hebraica. Mas, no desenvolvimento pós-bíblico, no judaísmo pós-bíblico, essa doutrina da Shekinah, essa palavra, né, ela acabou sendo atribuída a todas a variedade de experiências místicas vivenciadas, ou melhor, místicas, experiências sobrenaturais vivenciadas no Antigo Testamento. Todas elas acabaram sendo identificadas como Shekinah, a manifestação de Deus no meio do seu povo de forma gloriosa, de forma evidentemente sobrenatural. Bom, isso acontece nos Targums e, em especial, nós vemos
nos Targums mais conhecidos, né? Um dos Targums mais conhecidos é o Targum de Onkelos, que tem uma variedade de datas sendo apontadas acerca da sua redação, né? Há quem aponte datas antes de Cristo, mas o que se entende que se aproxima mais é provavelmente segundo ou terceiro século depois de Cristo. As cópias mais antigas são do quinto século, mas há quem pense que a data pode estar aí entre o segundo e o terceiro século. Bom, mas evidentemente algo pós-bíblico, após o período em que o Novo Testamento já havia sido concluído. Então desenvolve-se no judaísmo essa doutrina da Shekinah. Então isso faz com que nós reflitamos. O Novo Testamento já estava concluído e essa doutrina da Shekinah ela não aparece no Novo Testamento, até porque o Novo Testamento ele apresenta algo novo, algo diferente do que uma manifestação pontual de Deus. Como essa palavra Shekinah quer designar. Né? Não uma manifestação pontual de Deus, não uma manifestação geográfica, limitada geograficamente, mas o Novo Testamento fala de cada crente em Jesus Cristo como habitação de Deus. O crente é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 deixa isso bem evidente. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa quando cremos. Vemos isso lá. Nós vemos isso de maneira bem evidente em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando cremos no Evangelho, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós nos tornamos habitação do Espírito Santo e a presença de Deus é constante em nossas vidas. O Espírito Santo não se retira de nós no Novo Testamento. A igreja neotestamentária, o Espírito Santo não se retira de nós. Ele permanece conosco. Nós somos habitação dele. Então, essa ideia da Shekinah como algo pontual, como algo que acontece geograficamente e num momento específico no tempo, ela não aparece no Novo Testamento. Essa é uma ideia neotestamentária, pertence a um contexto, ou melhor, uma ideia veterotestamentária que pertence a um contexto em que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Quando a habitação de Deus era geográfica e as suas manifestações eram pontuais. Mas agora nós vivemos um momento diferente. O Talmud, também, que é uma literatura judaica que reúne as tradições judaicas aí, aproximadamente entre o segundo século antes de Cristo e o segundo século depois de Cristo, o Talmud, que só aparece em forma escrita em data bem posterior à conclusão do Novo Testamento, também traz essa ideia da Shekinah. Mas eu acredito que por conta da ausência de respaldo bíblico para a utilização desse termo, eu creio que nós não deveremos utilizar. Há quem pense que devemos porque o termo foi cunhado a partir de expressões bíblicas. Mas veja bem, essas expressões bíblicas, elas designam algo que diz respeito a um contexto específico do Antigo Testamento. Como, por exemplo, Deuteronômio 12:5. Eu quero ler com você aqui o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 12, porque justamente a partir desse texto é que argumenta-se a respeito do link com a Bíblia, né, que tem a palavra Shekinah. Veja, Deuteronômio 12:5 diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos para pôr ali o seu nome e sua habitação, e ali vireis. Veja, sua habitação aqui é o termo hebraico Shechem, que possui aí 3 consoantes que fazem parte da construção
do termo aramaico Shekinah. Porém, esse lugar onde Deus poria a habitação, veja, há uma limitação geográfica nessa habitação. Isso claramente reflete a manifestação divina no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus não habita mais. E, na verdade, Deus nunca habitou de fato, né? Mas assim, ele se manifestava ali, né? Porque templos e tabernáculos não podem conter Deus, né? Mas, obviamente, a ideia de habitação aqui, de estar com o povo, de manifestando-se ali ao povo, sim, nesse sentido, sim. Mas, veja, Deus não habita nos templos que foram construídos para sediarem as reuniões das igrejas locais. Deus não habita nesses templos. Entenda, se o templo cair, a igreja continua viva e Deus continua habitando no seu povo. No Novo Testamento, o templo no qual Deus habita é cada indivíduo que reconhece Jesus Cristo como Salvador. Cada crente em Jesus Cristo é a habitação de Deus no Novo Testamento. Então, essa ideia ela não se sustenta, né? Não é uma ideia neotestamentária, obviamente construída no judaísmo pós-bíblico, então não dá para a gente caminhar com ela. Agora eu quero te mostrar um exemplo, né, das alterações que foram feitas nessas interpretações que são chamadas targums, né, chamadas traduções, mas que na verdade são paráfrases. Veja, um exemplo, isso aí relacionado à questão da Shekinah, eu quero te mostrar aqui em Gênesis no capítulo 9, o versículo 27, diz assim: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Veja, aqui não há nenhuma menção da Shekinah. Porém, no Targum de Onkelos, aquele que nós mencionamos como sendo um dos mais famosos, Targum de Onkelos aparece o seguinte, o mesmo texto, né, fala-se a respeito de Jafé e em seguida diz assim: e ele, Deus, fará seu Shekinah habitar nas tendas de Sem. Ele fará seu Shekinah. Mas como assim, né? Fará seu Shekinah. O Shekinah não aparece aqui no texto bíblico, mas no Targum de Onkelos aparece. Isso evidencia esse caráter extra-bíblico dessa doutrina, porque os Targums traziam esses acréscimos. É bem verdade que quem utiliza essa palavra somente pela utilização não vai para o inferno porque cantou uma música onde aparece o termo Shekinah. Não, isso não vai acontecer. O que a gente precisa ter em mente é que esse termo não foi originado nas Escrituras. Portanto, fica inviável, né, a sua utilização. É claro que não é pecado alguém utilizar esse termo numa canção, mas considero inadequado porque não tem origem nas Escrituras e traz consigo uma doutrina que não é neotestamentária. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Tá bom? Espero ter ajudado, ter cooperado e nos veremos nos próximos vídeos. Quero destacar que você pode encontrar textos também muito interessantes, com assuntos também controversos, no meu blog. Eu tenho ali textos muito bons. O blog é pastorcremilson.blogspot.com.br. Quero te convidar a fazer uma visita lá. Tem assuntos muito interessantes, tais como esse aqui que nós tratamos, né? Então, gravaremos outros vídeos e quero também contar aí com a sua companhia. Dá uma curtida aí, clica lá no sininho para receber as notificações e vai acompanhando o nosso canal. Estaremos juntos em breve. Deus abençoe.